Eu gostaria de passar um noticiário só sem falar das tarifas, mas não dá, porque tem novidade. O dólar voltou a subir aqui no Brasil, depois das recentes decisões tomadas por China e Estados Unidos. Fechou o dia cotado a R$ 5,89. O Ibovespa caiu mais cedo. As bolsas asiáticas subiram com muita força, as europeias também subiram. As novidades são que a China acusou Donald Trump de sabotagem, prometeu uma resposta firme se a tensão comercial escalar, né? Criticou o uso das tarifas como arma política, cobrou respeito ao sistema multilateral. Veja só, a comunista China defendendo o livre comércio. E aí Donald Trump foi lá e fez o quê? Aumentou ainda mais as tarifas contra a China, agora para 145%. Eu acho que agora virou várzea, né? Eu acho que agora você pode cuspir qualquer número. O comércio entre os dois lados já está proibitivo, né? Você pode falar 1.000%, 1.500%. Tem um ponto que é assim, no mínimo engraçado, né? Porque o Trump, ele colocou as tarifas no dia 2. Ele retirou as tarifas no dia 9. Então, exatamente uma semana, né? O que eu digo aqui, retirou as tarifas, ele suspendeu por 90 dias as tarifas dos países que não retaliaram os Estados Unidos, e ele colocou a manutenção do piso de 10%, que foi o patamar que o Brasil foi enquadrado. O ponto é que a China, que é o principal alvo das medidas do Donald Trump, é também o país que mais financia os Estados Unidos. Como assim? Qualquer país se financia. Nós fazemos isso aqui com um leilão de título do Tesouro 2 vezes por semana. Toda terça e quinta aqui no Brasil nós fazemos títulos do leilão do Tesouro. Quando nós mortais compramos um título do Tesouro direto, nós estamos emprestando o nosso dinheiro para o governo, acreditando que o governo vai conseguir honrar esse pagamento e vai nos devolver esse dinheiro acrescido de uma taxa, acrescido de um juros. Por isso que a gente faz esse tipo de empréstimo. Mas o Tesouro Direto é acreditando no governo, que o governo não vai quebrar. Se o governo quebrar, você não recebe seu dinheiro, mas aí vai ter vários outros problemas até maiores do que esse. Beleza. Os Estados Unidos fazem o mesmo movimento. Eles colocam títulos de dívida pública ao mercado. Para alguém comprar esse título de dívida, eles recebem esse dinheiro e assim eles vão financiando o Estado. Quem é qual é o país que mais compra título de dívida pública dos Estados Unidos? A China. E na sequência vem o Japão. Então os países orientais, eles estão financiando os Estados Unidos. O que aconteceu, e há uma tese no mercado, porque para esse tipo de informação concreta é necessário mais tempo para apurar o dado. Mas o fato é, a gente só não sabe quem vendeu. Mas no dia 9, entre o dia 8 e o dia 9 de abril, e o Trump anunciou a suspensão das taxas no dia 9, um player do mercado vendeu de maneira muito intensa títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Alguém que tinha comprado esses títulos, e quando você compra, a gente está falando de um prazo de vencimento de 10 anos, de 30 anos. Esse título, ele tem um valor de face, e ao valor de face é atrelado uma taxa. Quando a gente vende esses títulos de uma vez só, o valor de face cai. Estou vendendo um ativo, o preço dele cai, mas a taxa tem um efeito inverso, a taxa sobe. E quando a taxa sobe desse título, eu coloco uma pressão muito forte no Banco Central desse país, porque eu estou deixando o financiamento da dívida pública desse país mais caro. Na prática, o que significa isso? O Banco Central não pode diminuir os juros. Então aconteceu isso entre os dias 8 e 9 de abril. Não dá para cravar ainda, porque precisa esperar mais tempo para falar assim quem foi que vendeu, mas houve uma venda muito forte e o mercado começa a especular que quem vendeu foi a China, porque é ela que tem a maior parte desses títulos. E aí, na sequência, o Donald Trump escreve no dia 9 de manhã: hoje é um bom dia para comprar ações. E à tarde ele vai e anuncia a suspensão. Hoje já aconteceu uma reviravolta no mercado. Os principais indicadores da economia americana, das empresas americanas, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, despencaram. O dólar, é verdade, ele se valorizou contra o real, mas o dólar se desvalorizou na comparação com moedas de países com economia também forte. Se desvalorizou em relação ao euro, ao bloco europeu. Então o que está acontecendo agora, e é uma hipótese do mercado, é que Donald Trump, por enquanto, nessa guerra, é o derrotado. E que a narrativa o Trump sempre pensou em fazer isso para isolar a China. Mas na prática, a hipótese que ganha força é que o Donald Trump tomou essa atitude porque houve uma venda muito grande dos títulos da dívida pública e isso colocou uma pressão na taxa e no financiamento dos Estados Unidos.
E tem a suspeita de crime financeiro rondando a Casa Branca também? Tem um vídeo ali do Trump ao lado de uns bilionários celebrando quanto dinheiro eles ganharam em poucas horas, né? Ah, esse aqui ganhou 28 bilhões, esse aqui... A oposição fala na possibilidade de crime contra o mercado financeiro. Eu não vi esse vídeo, mas ontem algumas pessoas ficaram milionárias e outras quebraram pela movimentação que aconteceu na Bolsa de Valores. Foi a maior variação em Nasdaq. O que é a Nasdaq, né? A Nasdaq é uma bolsa de valores onde estão as principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então a gente está falando das principais empresas de tecnologia do mundo. É ali que está a cotação de Meta, é ali que está a Tesla, é ali que tem Google, é ali que está a Nvidia, que são empresas importantes. A variação de Nasdaq, o patamar que estava para o patamar que chegou depois da notícia, em coisa de 30 minutos, foi a variação mais intensa desde 2008. Então não é normal o que nós vimos. Pessoas que estavam apostando na continuidade da queda do mercado nos Estados Unidos, ontem, essas pessoas perderam muito dinheiro porque o mercado subiu de maneira muito rápida, muito intensa. Nasdaq teve elevação superior a 10%. Então, sim, muitas pessoas ontem quebraram e outras muitas ganharam dinheiro. Quem ganhou dinheiro? Quem entendia que os Estados Unidos, em algum momento, ia suspender essas taxas. E aí, o que o mercado fala, tem um termo de mercado que é falar assim, o Megali deu o call. O que é deu o call? Falou assim, deu a letra, ele deu a orientação. E todo mundo falava, puxa, Trump deu o call. Porque na parte da manhã ele escreveu, e é isso que começa a ser investigado. Porque um presidente não pode fazer isso. Ele escreveu nas redes sociais, hoje é um bom dia para comprar ações. Ele escreveu de manhã. Se alguém comprou ação na hora que o Trump escreveu, ontem, ganhou muito dinheiro. Ganhou muito dinheiro, porque as ações dispararam de maneira muito importante. Tesla, por exemplo, chegou a subir perto de 20% em um único dia. Então, esse tipo de variação não é comum, ainda mais num mercado com tanta liquidez como é o mercado americano, Megali.